14 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Vamos conversar mais um pouco nesse dia nublado, chuvoso, meio feriado, final de semana, ou seja, está tudo muito estranho. O ambiente, como a gente costuma dizer lá no interior, xoxo, né? Em meio a situações difíceis mundo afora, e claro, o assunto permanece o mesmo, a faixa de Gaza. Não tem como fugir desse assunto, só que temos também assuntos pendentes aqui no Brasil. Sim, temos. E o assunto do dia é sim que o digníssimo presidente brasileiro não conseguiu falar com Benjamin Netanyahu. É isso. Nós vamos comentar sobre isso. Mas eu queria dizer primeiro que nessa conversa toda, conforme eu disse no vídeo de ontem, aquela reunião do Conselho de Segurança da ONU não deu em nada. Mais uma vez, é a segunda reunião promovido sob a presidência desse conselho feita pelo Brasil. E mais uma vez não houve acordo. O único país que apresentou uma possível resolução foi a Rússia, né? Com uma proposta de cessar-fogo, sem sentido, sem lógica, e que, obviamente, não foi aceita. Lembrando que dos 15 países que participam, 9 precisam aprovar. E desses 9, os 5 com direito a veto têm que estarem de acordo. Se um dos 5 disserem não, não existe acordo. Portanto, claro que não deu em nada, mas temos que lembrar um fato muito importante. Com essa situação lá na faixa de Gaza, quem está se saindo bem é o seu Vladimir Putin, porque o mundo inteiro esqueceu, né, lá do conflito do leste europeu. E para ele isto é muito bom, porque obviamente se já havia uma tendência dos países europeus junto aos Estados Unidos, né, de relaxarem um pouco naquele envio constante de ajuda para a Ucrânia, se já havia algumas manifestações de alguns países que estão com as calças nas mãos também, porque a situação econômica está ruim no mundo inteiro, mas já havia essa tendência de começarem a diminuir, né, aquele apoio financeiro, apoio militar. Se já havia essa tendência agora, então, claro que as atenções se voltam para a faixa de Gaza. Principalmente os Estados Unidos, que não vai gastar língua, não vai gastar saliva nesse exato momento para discutir o assunto do leste europeu. E sim para discutir o problema na faixa de Gaza. E os países europeus, idem, né? Ou seja, Vladimir Putin, numa dessa, vai poder, muito provavelmente, investir muito mais em seu avanço militar dentro da Ucrânia. Possivelmente vai poder se apoderar dos territórios que querem. E depois, claro, tirá-los de lá é muito mais difícil. Então, para a Rússia, a meu modo de ver, a coisa está muito favorável. Agora, quem não está bem nessa fita toda é o digníssimo presidente brasileiro, né? Que nesse momento de convalescência, meu Deus do céu, ninguém sabe se foi cirurgia do zóio, ninguém sabe se foi cirurgia das bocas, né? Ninguém sabe se foi das cadeiras. A verdade é que o camarada está sumido, desapareceu, se escafedeu, né? Ou seja, ele falou ontem que conversou com Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, premier de Israel. Mas, segundo o jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder, e também lá da Rádio Bandeirantes, da Band News,
que entrevistou hoje pela manhã o embaixador, deixa eu ver o nome aqui, Daniel Zonshine, que é um embaixador israelense, ele disse que a situação do presidente brasileiro está muito abaixo da média. Está com credibilidade negativa, zero abaixo de zero. E que existe aí uma sensação entre diversos diplomatas de que o presidente brasileiro já entrou naquela lista negra, pelo menos para os países de direita, países conservadores e com democracias de verdade, independente de serem tão de direita, mas países democráticos de fato. O nome dele já está na lista. E segundo esse embaixador, o Zonshine, quem atendeu o presidente brasileiro não foi Netanyahu, foi o presidente de Israel, que é uma figura simbólica. Todo país onde existe um primeiro-ministro, o presidente acaba sendo ali uma rainha Elizabeth. Existe, mas não apita porcaria nenhuma. Ele é que conversou com o mandante brasileiro e, muito provavelmente, uma conversa sem finalidade e sem resultado. Porque o que o presidente do Brasil tem de importância para tentar solucionar um problema que não se resolve há séculos? E tentar resolver um problema enquanto, ao mesmo tempo, passa o pano no grupo terrorista Hamas. Não é possível. Quer conversar com o premier de Israel, passando o pano no Hamas? Isto é a chance zero de dar certo. É impossível. É a mesma coisa o papo da ONU, querendo aí criar um corredor humanitário, que está sendo feito até por alguns grupos, saindo lá do Egito, por exemplo, mas por questões mesmo humanitárias que partem da própria população, não por uma decisão de governos. Até porque sabe-se muito bem que durante anos a Palestina vem recebendo ajuda humanitária. E o que foi feito com essas ajudas? São milhões de dólares em ajudas humanitárias que já chegaram na Palestina e nada mudou, nada aconteceu. O povo continua vivendo uma vida quase miserável, digamos assim, pelo menos a nível de liberdade, é totalmente uma vida miserável, sem qualidade de vida, sem investimentos na sua região, que ainda não é um Estado, porque a própria Palestina não aceitou uma resolução da ONU lá em 1948. Então essas ajudas humanitárias passaram a ser um cavalo de Troia. Por quê? Eles usam essas verbas de ajuda humanitária para empregarem em armas. É isto, para empregarem em treinamentos de milícias. Então, obviamente, que essa situação do momento, claro, por mais trágica que seja, porque, obviamente, Hamas e povo palestino são duas situações diferentes. Existem palestinos que apoiam o Hamas? Sim, existe, e não são poucos. A maioria dos que apoiam são obrigados a apoiarem. Tanto é que estão sendo usados como escudos humanos, né? Ou seja, todo palestino que tenta sair da faixa de Gaza, que tenta ir lá no corredor, tentando atravessar a fronteira com o Egito, está sendo impedido, e talvez até morto, não sabemos. Mas existe uma boa parte da população que não apoia o Hamas, e são esses os que sofrem. Então, claro que essa solução está muito longe de receber, talvez, um crédito de Luiz Inácio Lula da Silva. Como? Porque não tem peso algum, não tem influência alguma. Então, Israel e o mundo não se preocupam com o que o presidente brasileiro fala. Ah, Paulo, mas o Brasil está lá retirando os brasileiros, está sendo exemplo. Exemplo de quê? Ou alguém acredita que só o Brasil está retirando os seus cidadãos de lá?
O mundo inteiro está retirando seus cidadãos de lá. Vocês acham que os cidadãos americanos que querem voltar ou já quiseram voltar para os Estados Unidos não voltaram? Claro que voltaram. Também tiveram ajuda para saírem de lá. Italianos, alemães, qualquer nacionalidade. Isso não é um ponto de relevância brasileira, não. E aí eu até, claro, a gente leva em consideração que realmente haviam turistas brasileiros, né, por lá, assim como existem brasileiros trabalhando por lá, mas o que me chama a atenção são 20 brasileiros que estão em Gaza. E é só uma curiosidade, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas eu fico muito curioso em saber o que esses brasileiros estavam fazendo em Gaza. Uma coisa é estar em Israel, ali na divisa com a faixa de Gaza, né? Ou ali na Cisjordânia. Outra coisa é brasileiros em Gaza. Só uma pergunta, né? Espero estar com o pensamento aqui totalmente errado, mas nós atualmente estamos pensando muitas coisas por conta de tudo que está acontecendo, não é isso? Enquanto isso, nós ficamos sabendo aí que ontem, lá onde foi isso, não foi em Portugal, acho que foi na Itália, não sei. Nós sabemos aí que o Rodrigo Pacheco viajou para a Europa aí com um grupo de senadores, né? E ontem foi flagrado um bate-papo ali muito agradável, digamos assim, entre o senador Ciro Nogueira e o Mercadante, Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, né? Lembrando que os dois são conhecidos do próprio Senado, quando o Mercadante ocupava o cargo de senador. Ele que foi senador por São Paulo, né? Então, dizem a boca pequena que, muito embora o Ciro Nogueira demonstre uma resistência muito grande em se aproximar do governo, mas fato é que o tal do Fufuca lá já ocupa ministério, o pessoal do PP já está ocupando o ministério desse governo, o pessoal do PP de Ciro Nogueira, né? E esse bate-papo tão amistoso com o Mercadante, acho que deveria ter sido às escondidas e não se deixar ser aí flagrado, né? Porque nós, conservadores, cobramos mesmo a posição de todo mundo, porque uma coisa é você jogar fielmente, lutar fielmente por uma causa. Outra coisa é lutar com um pé aqui e outro pé lá. Mas essa é a verdade. Me parece que esse final de semana, a turma do Lira e os deputados que foram para a Índia e para a China já estão voltando, né? O Pacheco parece que retornou ontem, coisa assim. E a verdade é que esses últimos 10 dias o Brasil está jogado às traças. Sem presidente ativo, sem presidente do Senado, sem presidente da Câmara. Um país governado por quem? Por Janja, por PSOL ou pelo pessoal do STF. Aliás, nem todos, porque o Barroso também estava em viagem lá na Europa, junto com o Pacheco, que também foi fazer uma palestra, assim como o Pacheco fez, né? E dizem, né? Foi na França, dizem que o Macron, né? Macron não, Sarkozy, o ex-presidente da França, levantou a voz para propor a Luiz Roberto Barroso que ele saia candidato à presidência da República. Olha só, imaginem os senhores, esse suprassumo do poder, a cereja do bolo do STF, sair candidato à presidência da República. Imaginem os senhores. Nada no Brasil é impossível de ser. Tudo pode acontecer, nós sabemos disso. Mas fato é que o Brasil é-se uma caçamba desengonçada ladeira abaixo. Sem controle,
sem piloto, sem freio. E vamos que vamos. Cada um dando seu palpite, cada um apitando aqui, o outro apitando ali, e dinheiro jorrando pelo ladrão, né? Quando eu falo ladrão é o encanamento, né? Eu sei que vocês já pensaram outra coisa, eu concordo 100%, mas a verdade é que é um país desengonçado, sem política pública, né? Sem uma definição de caminho o governo quer tomar para diminuir a inflação, aumentar o emprego em carteira assinada. Não é emprego de barraquinhas que a pessoa, como última hipótese, monta para vender alguma coisa e sobreviver, porque é assim. Quando se fala de camelô, se existe camelô, é porque não tem emprego. Então ele monta uma barraquinha e vai trabalhar. Isso só diminui quando o governo investe em indústrias, investe nas pequenas, médias e microempresas, né, para que essas pessoas que estão desempregadas encontrarem seu lugar ao sol. E o Brasil não tem política alguma, não se fala nada no governo federal, não se fala nada no legislativo de alguma lei, de alguma ideia que proponha uma melhora na qualidade de vida do brasileiro. Comida continua cara, combustível caro, né? A mão de obra cara, serviços cada vez mais caro. Todos vocês sabem disso. Se você chama qualquer pessoa para vir consertar alguma coisa na sua residência, que você acredita que vai custar no máximo R$100, o camarada nem vem. Ele nem perde tempo para vir. Só vem qual é, você está falando de 500, 700, R$1.000, daí para cima. Porque está tudo na hora da morte. E isto mostra que o país não tem realmente um plano de governo decente, definido. Por quê? Porque é um governo que entrou sem plano de governo. Já não havia plano de governo do atual mandante brasileiro. Por isso ele caiu em descrédito. Sua popularidade, mesmo entre a imprensa militante, está muito baixa. Muitos dessa imprensa militante estão sendo obrigados a confirmar essa falta de popularidade, né? E credibilidade principalmente, já que mundo afora, a imagem do atual mandante, o cara, digamos, conforme dizia o Barack Obama, caiu, foi pro brejo, queimou o filme por ter dado apoio para a Rússia e por estar dando apoio ao Hamas. Não é possível uma figura assim ser considerada estadista, né? Um cara legal, bacana. Não tem como. Então, meus amigos, nós sabemos perfeitamente aí que o centro do problema, hoje, nesse exato momento, está sendo lá a faixa de Gaza, porque esse conflito, essa guerra, pode sim se estender, se espalhar, o que é pior, e enfiar muitas outras nações dentro desse problema, né? Não é à toa que os Estados Unidos está lá com seus porta-aviões, não é à toa que Israel já mandou um recado para que o Líbano segure a onda do Hezbollah, porque já falou que se o Hezbollah, que é muito mais poderoso e muito mais perigoso que o Hamas, resolverem entrar nessa encrenca toda, palavras de Netanyahu hoje, se o Hezbollah entrar nessa parada, o Egito pode estar sendo atacado por Israel. Ou seja, o Líbano poderá ser destruído por Israel. E isso significa o quê? Uma guerra em todo o Oriente Médio e com consequências talvez no mundo todo. Por quê? O centro desse problema se chama Irã. Irã é o grande fornecedor de armamentos, é o grande financiador de grupos terroristas ali no Oriente Médio, né? Dizem
A conversa que estão dizendo aí é o seguinte, não, o Hamas atacou Israel para evitar que saísse um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, né? Porque a Arábia Saudita, obviamente, fechando um acordo com Israel, um acordo de paz com Israel, iria arrastar com ele outros países do Oriente Médio a favor de Israel. E as causas do Hamas e do Hezbollah iriam praticamente entrar em xeque-mate. Então disseram que esse ataque aconteceu agora para evitar esse acordo com a Arábia Saudita, entre Arábia Saudita e Israel. Se é verdade ou não, eu não sei. Verdade é que tem um dedo do Irã. E se tem um dedo do Irã, a preocupação se estende aos Estados Unidos também, por conta da força, por conta do peso do Irã dentro do Oriente Médio. Um país com poder de fogo muito forte, porque há anos vem negociando armamentos com a Rússia, né? Desenvolvendo aí sua bomba nuclear, tem dinheiro para investir. Então, é um problema que deverá se estender ainda por muito tempo, penso eu. Hoje Israel já anunciou que já está pronto para fazer a incursão do seu exército dentro da faixa de Gaza, dentro de Gaza, né, propriamente dito, incursão terrestre, e obviamente daqui por diante o banho de sangue será inevitável dos dois lados, infelizmente, sendo que Israel quer proteger, quer defender aquelas pessoas que estão feitas de reféns, e essa é a maior dificuldade para Israel enfrentar nesse conflito. Não fosse isso, seria fácil destruir com o Hamas. Nós sabemos que o Hamas joga sujo usando as pessoas como escudos, né? Meus amigos, será que é tão difícil um governo como o brasileiro assumir um papel para falar: nós damos apoio a Israel porque não concordamos com as atitudes do Hamas, é um grupo terrorista? Claro que não é difícil. Por que não faz? Porque apoia. E se apoia, nós brasileiros também temos que ficar com muito medo, temos que ficar muito preocupados, porque aqui também existe sim uma grande possibilidade de um outro grupo, que a gente pode chamar também de terrorista, que é o PCC. Nós temos esse grupo que comanda o crime no Brasil. Basta ver as situações aí de estados como Amapá, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo também, com um presidente que dá apoio a isto. Obviamente que o medo também cai sobre as nossas cabeças, e por isso temos que torcer e pedir a Deus para que essa situação na faixa de Gaza seja resolvida da forma mais rápida possível, da melhor forma, e que não acabe influenciando outros países a entrar no mesmo caminho, como aqui no Brasil. Talvez o nosso presidente esteja animado com o que está acontecendo por lá e pensando: talvez eu possa fazer isso por aqui também, né? Quem sabe? Esse é o nosso medo e vamos torcer para que isso não aconteça, obviamente, né? Mas é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Chamem seus amigos para assisti-lo, né? Dividam o link desse vídeo aí com suas mídias sociais. Peço para que vocês se inscrevam. Quem está assistindo não está inscrito, se inscreva no canal, dê uma ajuda, dê uma força ao Terra Brasilis News para que a gente continue forte lutando aí pelo governo democrático. Cada dia é mais difícil, mas a luta tem que continuar. Se desistirmos, aí um abraço. Ok, meus amigos? Desejo a vocês todos um excelente fim de sábado, muito bom descanso, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.